Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo vamos continuar as nossas lições sobre o oitavo mandamento da lei de Deus. O nosso tema será outros pecados contra esse mandamento. Vamos procurar, como feito no último vídeo, mostrar a feiura de cada uma dessas transgressões ao oitavo mandamento, esses pecados que se encaixam naquele gênero de pecados da língua ou da palavra. E os pecados que nós vamos tratar são a calúnia, a adulação e o juízo e a suspeita temerária. Vamos falar, em primeiro lugar, então, sobre a questão da calúnia. A calúnia, ela vai acrescentar ao que nós já vimos sobre o pecado da maledicência, que se manifesta ou na maneira de contumélia, ou então naquela de murmuração, o falar mal dos outros. Acrescenta isso, que já tem em si um pecado contra a justiça e um pecado contra a caridade, vai acrescentar também um pecado contra a verdade, porque se está dizendo uma mentira sobre o próximo. E o caluniador, então, sendo também mentiroso, ele não vai simplesmente dizer a mentira de um modo que as pessoas possam facilmente detectá-la, mas vai dizer usando muitos ardis. Então, juntamente com isso, o caluniador é um dissimulado, um fingido. E assim, nós temos que o caluniador vai se servir de vários expedientes. Muitas vezes, começa se estimando a pessoa, louvando as suas qualidades. Ah, a pessoa fez isso, fez aquilo, tem aquele talento. Mas aí depois ele logo se lamenta. Infelizmente, ela fez isso e aquilo. Para dar a entender, então, que o que está dizendo é fidedigno e vem de um coração realmente zeloso e compassivo. O caluniador também pode se servir do expediente da dúvida. Ah, tal pessoa provavelmente não fez isso, não vai ter feito uma coisa dessa, creio que não fez isso, mas se tivesse feito isso, que escândalo, que horrível que ela fez. E é assim. O caluniador é realmente muito astuto e é muito difícil conseguir discernir se aquilo é verdade ou se é mentira. E muitas vezes o caluniador não simplesmente inventa, mas ele simplesmente exagera. A gente vai dizer que é algo mais do que é. Ele vai transformar um indício numa evidência, a grande evidência. E assim, exagerando, ampliando os defeitos dos outros, ou então muitas vezes alterando as cores, fazendo o cinza se transformar em negro, fazendo as coisas serem diferentes do que são, transformando uma coisa indiferente em algo realmente grave. Por todos esses expedientes, o caluniador, então, coloca em grande perigo a reputação daquele de quem ele está falando. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Primeiro porque isso é realmente destruidor de toda a caridade no nosso coração. Isso faz o ser humano, que foi feito para louvar a Deus e para edificar o seu próximo, evidentemente, salvar sua alma. O ser humano que foi feito para essas coisas tão elevadas, e assim usar sua língua para essas coisas tão elevadas, ele vai acabar, na verdade, sendo como uma víbora, um monstro, uma víbora que morde sem fazer ruído. Esse é o grande perigo da calúnia. E assim nós vemos na história sagrada que pessoas muito justas, inclusive, foram caluniados. E só por um milagre de Deus se escaparam da armadilha armada pelo caluniador. Assim nós vemos a história de José do Egito. José do Egito, na casa do Potifar, que era o eunuco do rei do Egito, servia ao rei do Egito, foi acusado pela mulher dele de ter feito algo desonesto, ou de querer fazer algo desonesto. E assim, José, o casto José, foi lançado em um cárcere rigorosíssimo e por pouco, não fosse por um milagre, teria ficado lá o resto de sua vida. Somente por uma intervenção divina. Veja como isto realmente é algo prejudicial ao próximo, que se transforma em um monstro, e também ao outro, que é colocado em um grande perigo. Assim também aconteceu com Susana, a história de Susana, que é relatada no livro de Daniel, que, acusada por dois velhos de boa reputação, embora fosse inocente, quase é atingida por uma chuva de pedras. Apedrejamento, quase seria condenada, teria essa sentença desfavorável, embora fosse inocente. Aí nós vemos a grande malícia dos caluniadores. E o quanto isto é grave. E
E Susana só escapou também, novamente, por um milagre, porque Deus enviou o profeta Daniel para livrá-la. E assim, nós também temos, além desses exemplos da história sagrada, na história profana, a gente tem um exemplo de um grande caluniador, de uma terrível influência na sociedade moderna, que foi Voltaire. A escola de Voltaire, que se arrogava o nome de iluminista ou enciclopedista, na verdade era a escola da calúnia. Voltaire dizia assim: caluniai, porque sempre alguma coisa fica da calúnia. Ainda que seja mentira, alguém vai se inclinar a acreditar. Alguém vai fazer um juízo, alguém vai suspeitar. A confiança não vai ser mais a mesma. Mesmo aquela pessoa que você conhece, honrada, depois que você ouve uma calúnia dela, você já começa a perder um pouco daquela estima que você tinha e já desconfia, e já pensa duas vezes, e às vezes até se afasta dessa pessoa, mesmo que não tenha fundamento. O caluniador leva as pessoas a fazerem juízos, suspeitas temerárias, maledicência e tudo mais. Veja como é um servo de Satanás. E no caso de Voltaire, Voltaire usou a sua língua para denegrir a Santa Madre Igreja, os seus sacerdotes, de maneira sacrílega. Ele também utilizou para escarnecer de Deus, de Nossa Senhora, dos dogmas mais augustos da religião. E assim, qual foi a paga que recebeu esse grande caluniador? No seu leito de morte, desesperado e esbravejando, se confessava como um monstro de iniquidade. Porque é isto realmente que é o caluniador. Então, muito cuidado, meus amigos, com essa questão de ficar ou inventando, que talvez é mais raro, ou ampliando, que talvez é mais comum, os defeitos dos outros, alterando as coisas, pintando com tintas negras a biografia alheia. Vamos tomar cuidado, porque esse pode ser o caminho, o defeito que está sendo um obstáculo para a nossa santificação e está nos colocando em perigo de perder a nossa alma. Então, muita atenção. E vamos procurar imitar os bons exemplos, e promover um apostolado anti-calúnia. Assim, vamos ver o que fez aquele frade, procurar imitá-lo, aquele frade que, ao ver uma senhora muito devota entrando, também juntamente, é uma história um pouco antiga, então ainda era a época, tinham carruagens, não é? Essas coisas, carruagens que serviam como ônibus da época, né? Era uma carruagem terceira classe, e pessoas mais humildes, então estava ali aquele religioso, com o seu hábito, com o seu terço, e também viu entrar essa senhora, também com o terço ao punho, amarrado ao punho, né? E assim observou que era uma pessoa devota, porém essa pessoa muito devota tinha um problema. Ela sentou-se ali e já começou a falar do vizinho. Ah, aquele vizinho tem esse problema, tem isso, tem aquilo, tem isso e tem aquilo. E aí o religioso, por bons modos, já disse, não, senhora, vamos rezar por ele então, terço? E assim começou a rezar o terço religioso, e logo foi acompanhado pela senhora, e rezaram um terço inteiro pelo vizinho. Mas a senhora reatou. Depois que terminado o tempo, começou a reatar essa conversa e disse assim, não, mas a mulher do vizinho é isso e aquilo, e a mulher do vizinho. E o religioso não se deu por vencido e disse, mas então vamos rezar um terço pela mulher do vizinho. Vamos rezar um terço pela mulher do vizinho. E assim vai, reza esse terço pela mulher do vizinho, né? E vai toda oração e tal, acaba o terço. Aí a senhora retoma o fôlego, diz, mas a sogra, eles sofrem tanto com aquela sogra, e começa a falar da sogra, e o religioso, mais uma vez, então rezemos mais um terço pela sogra. E assim foram até a estação rezando esse terço pela sogra. Chegado na estação, o religioso com um sorriso no rosto, se despede dizendo, senhora, foi um prazer, espero revê-la. E é assim. Nós temos que ser esse veículo que incite as pessoas a ter moderação na fala, a não dizer mal dos outros sem justo fundamento. E, mesmo que tenha fundamento, não revelar aquilo que é secreto e que nós mesmos não queremos que falem de nós. Tomar esse cuidado e, muito mais, começar a falar das pessoas convulsivamente, de modo a sempre, como nós sabemos, ter aquele perigo de estar exagerando, de estar inventando, de estar transformando aqueles pequenos indícios na evidência solar. Cuidar com isso. E, na nossa parte, se esforçar, para a gente ter esse vigia na boca, como diz o Salmo, e não proferir esse tipo de palavras, mas antes
Não fazendo nós, também não querer que os outros façam e incentivar a oração pelas pessoas que têm dificuldades. Nós sabemos que tem problemas e tudo mais. Se a gente rezar por as pessoas, quem sabe eles se curem desses vícios que nós vemos nelas. Agora, se a gente simplesmente falar mal delas, isso não vai resolver muita coisa. Muito bem, então esse é um ponto, a questão da calúnia. Um outro ponto que eu gostaria de tratar nessa lição é a questão da adulação. A adulação é uma outra coisa que é bastante complicada, né? Envolve vários fatores, mas quando ela é pecaminosa, ela trata-se de você falar alguma coisa para uma pessoa a fim de tirar um proveito. Você não vai dizer a verdade para a pessoa, você vai elogiá-la, você vai louvá-la com um interesse. Então, assim é o adulador. Assim é aquela pessoa que elogia o chefe para ser promovido. Assim é aquela pessoa que não age com franqueza, diz bem de uma pessoa para não ser castigado ou criticado. Então, esse é um grande problema. Tá? E muitas vezes se disfarça de virtude, de boa educação, o que na verdade é um espírito covarde. Tá? E aí está realmente um perigo. Não ceder à adulação. Se nós não queremos ou não podemos dizer alguma coisa a uma pessoa que é nosso superior ou que é um amigo nosso, não podemos dizer no momento, não queremos, nos calemos. Simplesmente isso. Nós calemos, mudemos de assunto, façamos algo assim, mas não ceder à adulação. Ou sejamos francos, se for o caso. De uma maneira polida, com certeza, é sempre recomendável, mas não mentir, não adular. Porque assim, nós mesmos vamos nos tornando também, como no caso da calúnia, monstros, porque por uma questão de orgulho, por uma questão de interesse, nós lançamos a pessoa numa situação em que ela acha que é bom ou que não está bom. Em que ela acha que não tem problema no que está fazendo quando tem algum problema. Então, isso aí não é caridade, isso não é amor ao próximo. Se nós podemos corrigir, podemos repreender, um bom cristão com certeza vai receber de bom grado. Nós temos dito, eu prefiro a repreensão dos sábios, isso está escrito na Sagrada Escritura, do que os louvores dos tolos. O adulador é um tolo que engana a si e engana o próximo. Então, não vamos ser tolos, vamos ser sábios. Repreender quando é preciso repreender. Sempre na caridade? Com certeza. Movidos por caridade? Obviamente, movidos por caridade. Mas sem deixar que o próximo fique achando que está bem ou que não está bem, e assim vai caindo num laço. Não, isso não é amor. Temos que corrigir quando é necessário corrigir. Isso é a verdadeira caridade cristã. Isso é a correção fraterna que nós vemos no Evangelho. E por fim, nós vamos falar, para encerrar esse vídeo, que já está suficientemente denso, né, material aqui que pode ser usado depois para confissão, para preparar o exame de consciência, para poder se aperfeiçoar, né, na vida cristã. Nós vamos falar sobre o juízo e a suspeita temerária. O que distingue um de outro? Bem, em todos os casos, né, é claro, como se percebe pelo nome, há o temerária, ou seja, é algo feito sem o fundamento. Isso distingue da calúnia. Né? A calúnia é uma mentira mesmo. Já é algo que eu declaro, já é algo que eu falo para o próximo, né? E é uma mentira. A suspeita ou o juízo temerário é quando eu não tenho elementos para saber ainda se é verdade ou se é mentira. Mas ainda assim, para mim, eu tomo como se fosse tal coisa. O que distingue a suspeita do juízo? Bem, no caso da suspeita, eu vou suspeitar, né, mesmo sem ter um fundamento reto. Eu não vou declarar a sentença, mas eu vou dizer que a pessoa está ali entre os possíveis acusados de tal coisa. Quando eu faço o juízo, e aqui está a diferença entre a suspeita e o juízo, aí é porque eu estou decretando, não, tal pessoa é culpada disso aqui. Na minha cabeça. Novamente, difere da calúnia por quê? Porque eu ainda não externei isso para o próximo. E não é algo que está claro se é verdade ou se não é. Mas eu já antecipadamente decreto alguma coisa sobre a pessoa. Seja por uma suspeita que é infundada, seja por um juízo que é infundado. Por isso temerário. Eu não tenho base para isso, mas eu já suponho que a pessoa tem essa disposição. O que revela esse tipo de pensamento? Quando a gente suspeita tão facilmente das pessoas, ou a julga tão facilmente, o que isso revela? E veja, que eu não estou dizendo julgar, por exemplo, um pecador público. Porque um pecador público é algo evidente. Algo que não há nada de temerário em você julgar uma pessoa que cometeu homicídio.
Ó, ele é um homicida. Não, não julgue o seu próximo porque ele é um homicida. Você não pode julgar. Quem sou eu para julgar? Não. Isso seria ridículo. Uma pessoa que prejudica o bem comum e que age às claras, não há nenhum pecado em você perceber que está errado. Outra coisa é eu julgar o meu próximo sem ter conhecimento, a partir simplesmente de uma desconfiança infundada ou já de uma sentença infundada, de uma inclinação que vem de mim. O problema vem em mim. E é isso que São Tomás vai dizer quando ele trata dos remédios desse problema, do juízo e da suspeita temerária, que é, na verdade, a fonte, se nós formos ver bem, de todas as calúnias, de todas as mentiras, adulações e maledicências. Sempre nasce dessa pequena desconfiançazinha, ou esse pequeno julgamento que a gente faz dos outros, já assim, quase espontaneamente. E de onde que vem isso? São Tomás aponta duas raízes. A primeira raiz é a maldade do nosso coração. Nosso coração, ele geralmente ele é a base que nós usamos para poder julgar os outros corações. Então, normalmente, quando uma pessoa é boa, reta, de bem, ela vai enxergar isso no próximo. Ela vai enxergar bondade, retidão, e até vai defender a pessoa com a sua própria inocência. A inocência do seu coração, a pessoa vai julgar os outros também de uma maneira assim, até que se prova o contrário. Isso seria o caso de uma pessoa que tem um coração bom. Agora, aquela que já tem uma inclinação de julgar as pessoas de maneira má, é porque muitas vezes ela vê nos outros aquilo que já está no seu coração, certas desordens no seu próprio coração. E é por isso que São Paulo Apóstolo vai dizer que a boca fala do que abunda no coração. Que está cheio, a gente poderia dizer, para falar de uma maneira mais simples, que está cheio o coração, a boca vai falar. E assim nós vemos que de um São Domingos se dizia, São Domingos ele falava de Deus ou com Deus. Né? Porque Deus estava no coração de São Domingos, muito enraizado, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então ele falava dessas coisas espontaneamente. É como um manancial que saía da sua boca. Agora, já pessoas como Voltaire, o que saía? Como manancial da boca do bom? A sua língua saía como uma espada para cortar o próximo. E sobretudo as coisas mais santas. E aí nós entendemos porque depois ele se confessou um monstro de iniquidade. Então é nessa raiz, vamos prestar atenção nessa raiz de tudo mais. Tá bem? Porque é a partir daí que a gente já pode estancar, pode parar, né? Cortar o mal pela raiz, como se diz. Então vamos cortar essa raiz, essa malícia que nós temos. Cortar a malícia. Reparar essas desordens que a gente enxerga nos outros que estão aqui em nós. Vamos reparar isso aí. Vamos arrancar essa malícia que está aí no nosso coração, essa crosta, essa sujeira que está aí atrofiando o modo como nós vemos as coisas. E um outro problema também, e a gente sempre deve prestar atenção, não é tanto o que está no nosso coração e a gente lança nos outros, mas às vezes aquela inclinação que a gente tem já de pensar mal da pessoa por ódio, por inveja. Né? Quando a pessoa tem ódio, inveja de uma pessoa por alguma coisa, então às vezes isso está como que turvando a visão. E aí a gente está vendo uma coisa já muito aumentada sempre, porque custe o que custar, aquela pessoa ali, né? Às vezes também por vingança, que a pessoa me prejudicou de alguma maneira, então assim, aquela pessoa ali tem que estar errada, custe o que custar. Então esse aí é um outro problema, é uma outra raiz que nós temos que arrancar. Tem que ver se você realmente está julgando aquela pessoa de acordo com a razão, ou se na verdade você está julgando de acordo com as paixões. E você precisa então reparar, tirar essas paixões, lutar contra essas paixões, agir contra essas paixões. E assim a gente vai conseguir acabar com esses juízos e suspeitas temerárias e, por consequência, tudo mais. Porque tudo começa aqui, no coração, no nosso pensamento, nos nossos juízos. Aí depois a gente fala ao próximo sobre isso. Então vamos usar esses remédios e assim eu espero com certeza que nós vamos conseguir nos livrar desses males e cumprir bem o 8º mandamento da lei de Deus. Na próxima lição de Catecismo da Doutrina Cristã, nós trataremos sobre a mentira. Eu espero você na próxima lição. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.